O Brasil aparentemente não tem projeto para a educação. O Brasil é enorme, os estados falam línguas, ou melhor, dialetos diferentes, têm costumes e tradições absolutamente diferenciadas. Se você for a Porto Alegre e for uma capital do Nordeste, você vai imaginar que você está em países diferentes. Mas já houve tempo em que Leonel Brizola criou aquilo que nós conhecemos como CIEPs e que, no final das contas, foi jogado fora. Um projeto fantástico e ele usava o Darcy Ribeiro para operar essa ideia e, no final das contas, aqui no Rio de Janeiro, esse que poderia ser o grande marco da educação carioca, e eu digo carioca, mas relacionando-me a todo o Estado, não prosperou porque o governador seguinte achou por bem criar novas condições e novos sistemas, jogando fora aquilo que havia sido realizado pelo ex-governador Leonel Brizola. Eu tenho aqui comigo hoje o Luiz Martins, que é deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo PDT, e que conhece bem essa história. Tudo bem com você, Luiz? Tudo bem, é um prazer voltar aqui no seu programa, que ao iniciar eu falei, me deu muita sorte. Eu vim aqui em 2010 e fiz a minha primeira eleição. Então, Ronaldo, o seu programa é um programa que dá sorte, que dá visibilidade, e é um prazer estar aqui de novo com você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Luiz, e o projeto de educação do teu partido? Você acha que o Carlos Lupe é o melhor condutor para encaminhar essa ideia? Olha, Ronaldo, eu acho que porque a pessoa que foi, o que foi de Leonel Brizola, o Carlos Lupe, na verdade, ele foi escolhido pelo Lupe, pelo Brizola para ser o presidente do partido. Após a morte do Brizola em 2004, até a presente data, você manter um partido sem a liderança do Brizola é muito difícil construir esse partido. Em 2010, que eu falei aqui, nós fizemos 11 deputados estaduais, hoje nós fizemos 3. É muito difícil na construção e naquele momento ele ajudou muito. Eu acho que ajuda sim, eu acho que a identificação na convivência dos anos todos do Lupe com o Brizola, as pessoas veem o Brizola ali. Eu acho que ele é um cara sério, um cara que passou pelo Ministério do Trabalho, independente das grandes coisas que falaram do Lupe, não tem um processo, não existe nada, a imprensa às vezes fala, mas não comprova nada, como não comprovou. Então, eu acho que é um marco sim. Se os governos, e você abriu o programa muito bem, a gente que vive no PDT e anda o estado do Rio de Janeiro e até anda um pouquinho do Brasil, porque a gente pertence ao Diretório Nacional, nós não teríamos gasto 9 bilhões de reais como gastamos no ano passado em segurança pública, se o projeto dos brizolões os governos tivessem dado continuidade, que é um verdadeiro crime. E hoje a população, esse momento grave que a gente está vivendo, dá valor ao Brizola ou ao Darcy Ribeiro. Aquela escola viva, o Brizola, a criança vivendo ali dentro. Quantas pessoas se formaram porque nós tivemos educação em tempo integral? Então é isso que nós buscamos no PDT. Por isso que o PDT, independente de ter 90%, 95%, o PDT é contra a redução da maioridade penal, porque nós acreditamos sim que o processo de recuperação é o que o Darcy e o Brizola nos ensinou, é educação. Como é que se faz educação única num país continental como o Brasil, com tanta diversidade? É muito difícil, mas como você falou bem, quando você tem um líder que foi o Brizola, que construiu 6 mil escolas no Rio Grande do Sul, aqui no estado do Rio de Janeiro, foram 513 CIEPs, se tivessem dado a oportunidade desse maior líder, um dos maiores líderes desse país, ter sido presidente da República, a resposta teria sido dada. Eu acho que é o exemplo dos dois aí, como se construiu o Darcy, construiu a UENF, a universidade lá do norte e noroeste do estado, a própria Universidade de Brasília, o Darcy. Esse é um bom exemplo. Eles teriam demonstrado a nós, Ronaldo, como fazer educação num país continental igual ao nosso. Ô Luiz, eu tenho um carinho enorme pelo prédio da Assembleia Legislativa, independente da importância que eu pessoalmente dou
a Assembleia como representação popular num regime democrático. Entendo que sem os deputados estaduais nós não temos democracia e o dia que essa instituição falhar, nós estaremos com grandes problemas com relação à democracia no Brasil. Quando eu digo Assembleia Legislativa, eu também falo da Câmara dos Vereadores, como falo do Congresso Nacional, dividido entre a Câmara Federal e o Senado. Hoje existe uma casa disposta, em função do seu presidente, que é o Pisciani, a ser mostrada para a população com toda a sua história, com uma série de fotografias, de documentos, de quadros, o seu acervo de mobiliário. Enfim, como é que você vê esse aspecto da presidência do Pisciani na Assembleia Legislativa? Ele já demonstrou um carinho ao iniciar o mandato dele, e ele já noticiou para todos nós deputados a recuperação do prédio, a manutenção. Então, já está aprovado, Ronaldo, a questão da recuperação pelo IPHAN, que é uma grande coisa. Então, imediatamente, eu acho que ao entrar na presidência, ele já tratou de recuperar aquela fachada, o telhado, a modernização, está buscando uma solução para o anexo. E hoje, e você sabe tão bem quanto a gente lá, que ele é uma pessoa envolvida com a cultura. Tem um trabalho cultural sendo feito dentro da própria Assembleia Legislativa. A casa fica aberta agora de domingo a domingo para os turistas visitarem. A gente que passa ali, que às vezes tem companheiros que votaram conosco, a gente sabe hoje que tem a TV Alerj, mas entre na Assembleia, tem visitação acompanhada de pessoas que estão cursando o turismo, tem estagiário que fazem isso, tem pessoas designadas. É importante ver como é que funciona aquele plenário, que é lindíssimo. E uma das coisas que o Pisciani, e eu concordo plenamente, Ronaldo, de não sair dali. Eu acho que aquele plenário, as pessoas que viveram dentro daquele plenário, nos estimulam a melhorar o nosso mandato. Aquilo, o cidadão fluminense tem que conhecer, como você conheceu, foi vereador, o Palácio Pederneiras. As pessoas têm que entrar na Praça 15, às vezes a gente passa com pressa, quem atravessa ali nas barcas, deu uma entrada, e eu acho que o presidente Pisciani está valorizando o prédio, está valorizando as instituições e principalmente a cultura, com o investimento hoje que a Alerj está tendo na cultura. Ô Luiz, e a crise econômica brasileira? Qual é a tua leitura para essa questão? Eu acho que o país viveu um momento muito bom e, em função disso, nós saímos muito tranquilamente da crise mundial. Mas isso tinha um reflexo que a gente está vivendo agora. Eu acho que nós já vivemos momentos piores. Eu acho que a cidade, o Estado está com dificuldades, mas está consciente das dificuldades. A gente está vendo os chineses virem aqui para investir. Nesses 8 anos, Ronaldo, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil avançou muito. Nós temos deficiência, nós temos problemas institucionais dirigidos. Eu acho que a Dilma, eu votei na Dilma aqui, hoje parece que ninguém mais votou na Dilma, meu partido. Errou ao falar determinadas coisas, às vezes induzida por seu técnico. Eu acho que o arroxo não dá para ser em cima do trabalhador. Agora, o governo do Estado avançou muito. Eu que participei como um deputado da base do governo Sérgio Cabral e hoje sou da base do governo Pezão, a gente que vive na Baixada, eleitoralmente, tirar do papel, depois de 42 anos, Ronaldo, aquele arco metropolitano que estava engavetado ali, que o Cabral, com a ajuda do Pezão e do governo federal, aquilo eu digo, e as pessoas até discordam, com a redenção da Baixada, e principalmente das indústrias. A ligação, a gente vai brigar, o Pezão tem brigado pelo avanço do Copércio, tem que continuar aquelas obras, tem 80% concluídas, e nós vamos concluir ali, trabalhar para o governo federal concluir. A ligação do Copércio ao Porto de Itaguaí, você tirando aqueles caminhões ali da Ponte Rio-Niterói, da própria Avenida Brasil, melhorando o nosso ar. Isso foi uma coisa importantíssima. Isso, o que melhorou? Economicamente o Estado. Então a gente tem vários avanços aqui, eu acho que a gente vai sair da crise, porque hoje você tem o Pezão muito fazendo o dever de casa dele, trabalhando muito, consciente. Eu tenho dito, o Ronaldo, e fiz um trabalho junto aos distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, lá atrás, quando tinha o antigo Rio Log, que até o Júlio Bueno, hoje secretário de Fazenda, que era secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o que é isso? Demonstrou que a redução de ICMS
na substituição tributária desses distribuidores de 19% para 13%, o que ocasionou com o Estado do Rio de Janeiro? Eu fiz um pronunciamento essa semana, Ronaldo, na Assembleia e mostrei ao presidente Pisciani e ao próprio governador Pezão o acerto do governador Cabral em reduzir para os atacadistas 19% para 13%. O que aconteceu? A arrecadação aumentou e a geração de empregos aumentou em 90%. É isso que meu partido busca, o PDT e o governo do Estado. Então, o que a gente tem que trabalhar, diferentemente do Levi? Tem demonstrado que a redução do ICMS, ela melhora a arrecadação, gera emprego e a satisfação. Isso que a gente busca na economia, esse ciclo. Então, o Pezão tem buscado isso, o Júlio Bueno tem contribuído muito para os atacadistas. Hoje estão trazendo empresas que tinham saído do estado do Rio, indo para outros estados para ter benefício. Tem empresas instaladas em Além Paraíba que estão vindo para o Rio de Janeiro. Então, acho que a questão da crise econômica é questão de arregaçar a manga, ter otimismo e trabalhar. Isso o Pezão tem feito, acho que foi uma lição que o Cabral deixou para a gente. E aí eu vou mais além, porque o que o Pezão falava e o Cabral falava, você trabalha para reduzir ICMS. As cervejarias artesanais no estado do Rio de Janeiro, o projeto é meu de redução de ICMS de 19% para 13%. O que aconteceu também com as cervejas artesanais? A gente está vendo explodindo. E no estado do Rio de Janeiro tem muita gente, Ronaldo. Hoje tem um circo gastronômico na região serrana em função das cervejarias artesanais. Então, nós reduzindo o ICMS, geramos mais emprego. Eles geram mais empregos do que as grandes indústrias cervejeiras, porque hoje são automatizadas, eles não. E reduzimos o ICMS, demonstramos ao governo. Então, a gente vai sair dessa crise. Eu acho que o governador Pezão teve um acerto lá com a Justiça. Nós votamos na Assembleia a questão dos 6,5 bilhões, que resolveu o problema dos pensionistas, dos assalariados, deu tranquilidade para que o Júlio Bueno conseguisse negociar. Luiz, você é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. O consumidor no Rio de Janeiro está defendido? Olha, está bem defendido, não só pela Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, mas você tem instrumentos hoje na própria cidade do Rio de Janeiro, você tem um PROCON RJ, tem a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, que é nova e tem um trabalho muito profícuo lá, tem um PROCON. Olha, para você ter uma ideia, no ano passado, na Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, nós atendemos 15 mil pessoas. Eu vou fazer um elogio público aqui e tenho certeza que você vai transmitir a essa pessoa a satisfação que nós temos de vê-lo trabalhar. Fábio Domingos é fantástico. Muito bom. E ele trabalha com você lá no teu setor de defesa do consumidor, porque ele é o diretor de fiscalização do PROCON. Ele é trabalha na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, que é a secretária deputada Cidinha Campos. E o tem Fábio ligação com vocês? Tem ligação lá com a secretaria e conosco, e eu acho que é um cara muito bom. Ele está de parabéns e tanto você quanto a Cidinha por manterem o trabalho dele. Ele realmente é uma pessoa que a gente pode muito aplaudir. Sério. Eu também acompanho de longe, conheço através da Cidinha, mas atendemos ano passado 15 mil pessoas. Isso é que eu ia te dizer, você estava falando em 15 mil pessoas. Lá na Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. O que as pessoas mais reclamam, Luiz? Olha, hoje a gente tem uma reclamação muito grande da questão das operadoras de telefonia. É o que vem em segundo são o varejo doméstico e depois a questão do próprio serviço público. Mas as operadoras têm uma reclamação muito grande. Em que sentido? Qual é o problema? O problema maior que a gente viveu e a gente tem ação civil pública contra as operadoras é a questão do sinal, em segundo plano, da questão da conta. Para você ter uma ideia, no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, nós fizemos uma ação civil pública que ganhamos a liminar de antecipação de tutela, que diz o seguinte: as operadoras não podem vender mais novas linhas enquanto não tiver o sinal. Isso a Justiça nos deu porque mexeu no bolso deles. Porque hoje o aparelho de telefonia é o nosso escritório. Não adianta nada a gente divulgar 190 se o cara não consegue hoje ter sinal para reclamar. Tem muita sombra no Rio de Janeiro. Muita sombra. Eu acho que eles têm que investir. Como é que se resolve isso? Olha, nesses locais no norte e noroeste, eu até tive o prazer de ter essa semana em atividade e vi num recanto, Urânia, um lugar bem rural, as operadoras, em função da ação civil pública, instalando antenas lá, ligando o norte e noroeste do estado com a capital e com o mundo, né, na verdade. Mas é uma coisa persistente que a gente tem feito, lotado,
E nesse primeiro trimestre, Ronaldo, nós atendemos 5.000 pessoas ali. É custo zero na Assembleia Legislativa, não se cobra absolutamente nada. Quando eu assumi a Comissão de Defesa do Consumidor, que tem 2 anos, nós temos um ônibus itinerante, que ficava muito na capital. E a capital, hoje, você tem instrumentos que as pessoas, o cidadão consegue lá, o consumidor, reclamar e acertar. Então, eu interiorizei muito o ônibus e botei muito na Baixada, porque essas pessoas que têm dificuldade. Esse ônibus tem 4 atendentes, tem advogado, e a gente tem um grupo de advogado muito qualificado na Assembleia Legislativa. A gente tem um atendimento presencial lá na Rua da Alfândega, de 8 às 17 horas. Temos um site que as pessoas podem acessar, o 0800. Tem vários instrumentos. É uma comissão que dá uma satisfação muito grande de ter ali essas pessoas. A gente, por exemplo, na próxima semana, a gente está fazendo uma audiência pública da Supervia, que a gente quer entender não só o problema que nós tivemos lá do descarrilhamento do trem na questão de Nova Iguaçu, mas o atendimento do usuário, chamá-los, mostrarmos ali, juntando não só o secretário de Transporte, a próprio Ministério Público, para que possamos acompanhar. Então, é um lado da Assembleia que poucas pessoas conhecem, não tão poucas, porque eu acho que o retorno que tem hoje a Assembleia Legislativa com a Comissão de Defesa do Consumidor é muito grande. Tanto o presidente Pisciani, esse ônibus que nós usamos até hoje e vamos comprar um ônibus novo, foi o presidente Pisciani lá atrás, na primeira legislatura dele como presidente, que comprou esse ônibus. Então isso deu uma proximidade muito grande, é uma satisfação que a gente tem ter uma equipe como aquela na defesa do consumidor. Eu quero fazer um depoimento aqui, porque conheço a pessoa. Se existe alguém, e eu vou publicamente colocar essa questão aqui para você, se existe alguém preocupado com o atendimento da melhor qualidade ao cidadão, é o Carlos José, que é o presidente da Supervia. É possível que eventualmente aconteça um ou outro acidente, mas você vai conhecê-lo, talvez, não sei se já o conhece, mas nessa audiência pública você vai ter a melhor das impressões dele, porque realmente ele é uma pessoa que merece aplauso pelo trabalho que está realizando. Nós estamos encerrando, então, o primeiro bloco de Menorá na TV com Luiz Martins, deputado estadual pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Já já voltamos, não saia daí. Ele também é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e tem uma série de histórias para contar para nós e eu tenho certeza que você vai se divertir, além de se informar. Já já voltamos. Luiz, e os velhinhos? Parece que você agora é o arauto do pessoal da terceira idade. O que você está aprontando aí na Assembleia Legislativa, Luiz? Estou quase indo para lá, então não estou em causa própria ainda não. O que acontece, Ronaldo? O Estatuto do Idoso diz que a terceira idade começa aos 60 anos, é uma lei federal. No estado do Rio de Janeiro está se praticando 65 anos. O que eu fiz no decorrer do ano passado foi adequando a legislação estadual, todas as leis estaduais, ao Estatuto do Idoso a nível federal. Então, ou a partir da votação da redação final que ficou de colocar essa semana, no estado do Rio de Janeiro, depois da sanção do governador Pezão, também será praticado a partir de 60 anos. Então você pode ir ao teatro, ao Maracanã, todas as leis que atendem o idoso a partir de 60 anos. Eu acho que é uma causa justa. E às vezes eu falo, Ronaldo, não tem a gratuidade. Eu acho que é um reconhecimento do Estado ao que essas pessoas fizeram durante a vida, o que ela deu para o Estado, para a União. Eu acho que é um reconhecimento. Então, a partir de 60 anos, aí a pessoa fica na rua me encarnando, mas a longevidade agora vai até 75, você aprovou a lei da bengala, né, que vai até, eu votei contra, porque eu sou a favor da oxigenação do sistema. Eu fui vencido aqui na Assembleia Legislativa conscientemente, que eu acho que a partir de 60 você prestou serviço na empresa, ou em qualquer que seja, você tem o direito de curtir a vida, a partir de você ter todos os seus direitos. Já está jogando a prorrogação, né? A prorrogação, vamos ver se faz um gol na prorrogação. Então, vamos dar oportunidade de 60. E quero dizer aqui que tem muitas pessoas, até o relator do Estatuto do Idoso lá no governo federal foi o governador Sérgio Cabral. Então, eu tenho quase certeza, Ronaldo, que o governador Pezão, que também já está indo para lá, não irá vetar, porque ele tem maior carinho pelo pessoal da terceira idade. E a gente fez uma lei
que é a questão das academias, de implantação das academias em todo o estado do Rio de Janeiro. É lei nossa, porque eu acho que a gente tem que aposentar, mas viver com qualidade fazendo exercício físico gratuito que o governo tem a obrigação de dar. Luiz, o que você pensa de mais de 200 pessoas esfaqueadas no Rio de Janeiro entre abril e maio desse ano? Eu acho um verdadeiro absurdo. Eu vejo amigos em comum, companheiros que falei, que nós falamos antes de começar, que você gosta muito, foi a proximidade minha com você, um amigo em comum, falar para mim, como me falou no telefone ontem, eu tenho vontade de morar fora. Mas acho que a gente é um povo que tem que continuar resistindo. A gente não pode ter uma lei na Câmara Federal, desde 2004, parado na Comissão de Constituição e Justiça, que diz ainda que, mudando, que a faca não é arma branca. Então tem que ter punição para quem está portando. Então, a partir disso, eu tenho até que falar, o presidente hoje da Assembleia, na conversa informal, ligou para o seu filho em Brasília, pedindo para que acelere essa lei para botar e votar, para mostrar... Está falando do Pisciani e do Leonardo. Do Pisciani e do Leonardo, para que ponha para votar. Porque é inadmissível eu portar uma faca, eu não posso, a PM, eu não pode prender. Então, é um verdadeiro absurdo, mas a gente tem que avançar. Eu, Ronaldo, sou um defensor, sempre fui um defensor das UPPs. Sempre fui. Eu acho que nós não tivemos um programa no estado do Rio de Janeiro como esse. A gente que está aqui na Zona Sul sabe que nós recuperamos e libertamos, o Pezão libertou esse povo, o Cabral, mais de 1 milhão de pessoas. A gente tem consciência que o enfrentamento com o narcotráfico é muito grande. Quando você fala da libertação de 1 milhão de pessoas, é o povo favelado, o povo favelado que tinha que conviver com vagabundo, sem proteção sem nenhuma proteção da polícia. nenhuma. Se mata ali, tinha tribunais, e ainda existe tribunais que o cara é julgado sem oportunidade nenhuma, tinha um micro-ondas, tem várias coisas. A gente conviveu na Zona Sul, hoje, graças a Deus, a gente consegue o Cantagalo, o Vidigal, ter hotéis, trazer o turista. A gente vê na Tijuca ali, que você trabalhou muito na Tijuca, eu presenciei tiroteio, Borel, Formiga, Turano, e hoje valorizou aqueles imóveis. O que a gente tem? A gente tem que continuar com esse enfrentamento, não recuar, porque também a gente sabia, quando a gente fala sabia, porque eu faço parte desse governo, votei ali nas UPPs, votei com dinheiro que saiu da Assembleia Legislativa de 40 milhões para investir nas UPPs, foi economia nossa na Assembleia. Então, eu acho que a gente tem que continuar avançando, o Pezão tem que continuar nessa linha, porque essas coisas inadmissíveis você ter essas pessoas circulando com faca. Agora, eu falei inicialmente, eu sou contra a redução da maioridade penal, a gente tem que acreditar nas instituições, porque é muito bonito agora todo mundo falar, ninguém quer, um prefeito não quer uma penitenciária no seu município. O prefeito, a população nos seus municípios não querem o degase. Nós precisamos criar essas instituições. E presídio não educa ninguém. Sai lá pior do que entra. Então, o que a gente tem que mudar são as nossas leis, a questão da execução penal. Isso temos que mudar. Eu quero te falar sobre 2 assuntos que eu considero importantes. Jogo de roleta, bacará e similares que são praticados em cassinos. Por que é que no Brasil o jogo não prospera desde a esposa do Dutra, a dona Santinha? É por questões religiosas ou é porque o governo federal é o maior banqueiro de jogo que existe no Brasil? Qual é a sua opinião? Eu acho que é o maior banqueiro de jogo. É uma hipocrisia isso. É uma hipocrisia dessas pessoas que tocam. As pessoas saem hoje do Brasil para jogar ali no Uruguai, vai para os Estados Unidos. Isso sempre gerou emprego. Quem quer jogar, vai lá. Alguém obriga a jogar nas loterias da Caixa Econômica, a fila que se tem? Por que as instâncias hidrominerais não podem ter seus cassinos? Olha, a gente recuperava, mantinha as pessoas ali, tivemos no passado... Você recupera a economia de milhões de pessoas. É verdade, eu não entendo aquela verdadeira hipocrisia. Tem gente que fala, eu sou contra, ele é louco para jogar escondido ali no Paraguai. Você acha que tem alguma chance do jogo prosperar no Brasil novamente? O jogo dessa maneira, o jogo de cassino? Eu acho que tem, eu acho que novos políticos estão aí, eu acho que a gente tem que
sair da hipocrisia e assumir nossas posições, porque não é contrário a ninguém. Hoje eu vi companheiro votando contra o medalha Tiradentes do Mujica lá, porque ele legalizou a questão no Uruguai, a maconha. Então isso é um ponto, não estou discutindo a legalização, estou discutindo o que ele fez como socialista, que mudou. Então as hipocrisias da sociedade que nós vivemos. Eu tenho maior tranquilidade de defender o jogo, não é uma atribuição do governo do Estado, mas se tiver participação, a discussão dentro do meu partido, o PDT, eu defendo o jogo sim, porque eu acho que é importante para a sociedade. Quem vai jogar é quem quer, entendeu? Então, e o governo arrecada muito com isso. O que é que você pensa do desarmamento da sociedade e, consequentemente, o armamento da vagabundagem? Ou seja, o vagabundo armado e o cidadão absolutamente desarmado, tendo que enfrentar essa violência urbana desenfreada que existe do Oiapoque ao Chuí. Verdade. Eu sou o seguinte, eu fui favorável lá naquele plebiscito da lei do desarmamento. Eu acho que tem que desarmar a população. Se me perguntarem, você está me perguntando, eu sou a favor da Guarda Municipal desarmada. Mas eu acho que as instituições, e aí eu vou ser bem direto. Eu me lembro, e você lembra também, Ronaldo, que a Polícia Rodoviária Federal, antigamente ganhava pouco, queria equiparar a Polícia Federal, do Ministério, eles ganham tão bem. O que eles fazem hoje nas rodovias? A gente que vive passando na Dutra ali. São poucas as blitz para combater. Se você tivesse a atuação do governo federal nas fronteiras, vem a desculpa, não é muito grande, mas a gente tem que arrumar soluções, tem soluções tecnológicas hoje. Hoje o governo do Estado, que não é obrigação dele, está identificando as armas e está passando para o governo federal, porque o governo federal tem muito dinheiro, você tem muitos policiais ociosos, pega o exército, põe nas fronteiras, vamos dificultar a vinda disso aí. Essa é a obrigação, porque os traficantes ficam rindo. Hoje um policial, como é que a gente vê a PM trabalhar com a R-15? Aquilo é arma de guerra. Então, por isso que entra numa favela, aquilo atravessa 2, 3 paredes. Então, acho que o governo federal faz mal a lição deles. Eu acho que nós temos 3 ministérios que poderiam contribuir. A gente não está em guerra, mas a gente está uma guerra civil, na verdade, aqui dentro. Então, eu sou favorável a desarmar, porque nós não fomos treinados para isso. O Brasil, o perfil nosso, a nossa vontade é diferente, é curtir o samba, curtir o sol, não é da nossa índole, da nossa formação, essa questão da arma. Então, eu sou favorável ao desarmamento, quanto menos gente armada. Eu sou favorável às pessoas não terem faca. Faca é para a gente passar manteiga lá no nosso pão, é para isso que serve, para comer nossa comida. Então, quanto mais a gente mostrar isso nas escolas, é muito melhor. E cobrir esse papel agora do governo federal, que não tem feito. Ô Luiz, qual é o maior problema do Brasil, na sua opinião? Eu acho que o maior problema do Brasil é não se redescobrir internamente. Quem ganha as eleições é não enfrentar o problema. Qual o problema? É da educação. É isso o maior problema do país. Você vê países asiáticos que investiram na educação e saíram da crise rapidamente. O que me entristece profundamente, você estava me contando uma história, uma pessoa que te estimulou a fazer a faculdade de jornalismo, que investiu na educação particular, você vê as universidades federais, a gente com recursos completamente abandonados. É isso, eu acho que o maior problema é a falta de investimento, de seriedade. Eu vou te dar uma coisa que eu acho um verdadeiro absurdo, e poderia pegar esse dinheiro no FIES, que eu fiz uma denúncia na Assembleia Legislativa. Não tenho nada contra esse corredor Felipe Nasser, nada. Mas eu descobri que o Banco do Brasil, através dos jornais de São Paulo, financia de 40 a 60 milhões a escuderia dele com a escuderia suíça. 40 a 60 milhões. Entendeu? Então... Está falando do Felipe Massa. Felipe Nasser, que está na Sauber, uma equipe falida que o Banco do Brasil está financiando. E aí você busca informação no Banco do Brasil, você não tem. Como eu fui buscar, eu sou deputado estadual, fiz um ofício para o presidente, entrei no Ministério Público Federal, que não aconteceu nada, mas eu vou continuar insistindo. O que eu quero dizer? O Banco do Brasil tinha que pegar esse recurso, eu falei,
põe no FIES, investe em educação, nosso FRJ está ali, investe em pesquisa. Esse é o nosso maior problema. Eu acho que a presidente Dilma não só é criar uma frase, o país da educação, o país que ela criou, é investir, botar todos os recursos ali, porque isso a gente vai demonstrar que em 10, 15 anos a gente sai e tem um outro tipo de educação. Eu acho que mesmo estando na ponta, novos pesquisadores é de fundamental importância. Ô Luiz, você falou aí na presidente Dilma. Como é que anda a barra dela por aí pelas esquinas, pelos botequins? Ela está de maré alta ou, né, a vaca está indo para o brejo? Eu acho, como ela falou, nem que a vaca tussa, eu acho que a vaca está indo para o brejo. Eu acho que faltou enfrentamento dessas pessoas. Nós do PDT votamos contra o arroz do trabalhador. A gente está insatisfeito pela política econômica, é uma política que você vê o Levi, que ele é um tesoureiro. Eu acho que nós temos que ter revisões, mas principalmente a reforma tributária, não só pensando no trabalhador. Então, eu acho que está muito mal nas esquinas, está muito difícil em função dela, da administração dela, como partido que ela frequenta, em função dos grandes problemas que estão vivendo no país. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o deputado pelo PDT do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Martins. Já voltamos, não saia daí, porque nós vamos conversar com ele sobre uma série de assuntos que são importantes para o seu esclarecimento. Ô Luiz Martins, e o futebol brasileiro? O futebol brasileiro, espera só, o futebol brasileiro tomou de 7 da Alemanha na Copa do Mundo. Se você comparar os jogos que acontecem em Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, da Juventus, com os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, você vai ficar com a vista escura. Principalmente você que ainda assistiu Garrincha, Pelé e Companhia Limitada, quando você vê hoje os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, você não consegue torcer, porque o Brasil deixou de jogar para frente e joga para o lado. Isso tem solução? A CBF milionária, todas as federações riquíssimas e os clubes falidos. Você acredita que isso é só má gestão nos clubes ou tem mais do que isso aí por baixo do tapete? A má gestão contribuiu muito, mas tem muita coisa que a gente não consegue desvendar por baixo desse tapete. Eu acho que a falta de investimento na garotada, a gente vai que nem na educação, a gente volta sempre nos jovens. A falta desse investimento é muito ruim. Eu já uso óculos, eu fui ver a final Vasco e Botafogo, eu sou vascaíno, não torço por nenhum presidente lá, eu torço pelo... É duro de ver. Você falou uma coisa muito... É um jogo pro lado, que é um negócio horroroso. Agora, a falta de responsabilidade da CPF, as administrações que estão vindo... Hoje, as federações ganham mais do que o clube, que patrocina o espetáculo. Você vai no Maracanã, o percentual do Vasco, Flamengo, Fluminense é menor do que da federação. As federações estão riquíssimas, com pessoas que nunca viveram futebol e ficam até querendo fazer mordaça nos dirigentes que discordam um pouquinho ali, que pensam no futuro do seu clube e no futuro de investimento. Então, nem exportar hoje jogadores a gente está conseguindo mais. A gente não tem jogadores exportando. Os clubes, você fala do Barcelona, tem um ou outro jogador de uma geração lá de 10 anos atrás, e nenhum mais novo garoto que surgiu, porque não tem mais surgindo ninguém, porque o clube também não vai investir, ele perde o garoto na formação e a CBF sempre compactou com isso, e as federações também. Ô Luiz Martins, uma das outras questões graves no Brasil é a questão que você levantou com relação às fronteiras descobertas por onde passam drogas, armas, contrabando, tudo que é porcaria entra aqui aparentemente, e agora também estão colocando para dentro imigrantes ilegais em penca. Como é que você vê essa questão, hein? Olha, eu vejo com tristeza, a gente não consegue aqui gerar emprego para a nossa população. As pessoas que andam no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, sabem a pobreza ainda existente, é muito grande. E esse pessoal que está vindo, principalmente do Haiti, com trabalho subhumano, principalmente hoje no norte do estado e principalmente aqui em São Paulo, você tem muita gente. Você já tem
uma vinda de muitos chineses, a gente tem visto aí, o próprio Procon, quando fez aí as blitz, o Fábio fez nas pastelarias, foi junto ao Ministério Público do Trabalho e encontrou pessoas dormindo em condições subhumanas. Eu vejo isso com muita preocupação e não vejo, mais uma vez, o governo federal, através do Itamaraty, do enfrentamento, se colocando com a posição, como é que põe no mercado de trabalho, como é que gera moradia. Há um completo silêncio nas suas obrigações do governo federal. Então eu vejo com muita preocupação, porque a gente tem vários problemas a serem resolvidos, não conseguimos, estamos trazendo um povo que não tem uma qualificação como nós para inserir no mercado de trabalho e vivendo em condições subhumanas. Há pouco tempo atrás nós fomos noticiados, você deve ter lido isso no jornal, deve ter acompanhado, que o prédio que pertence ao Flamengo e que estava vendido ao Eike Batista, que não conseguiu dar cabo daquele contrato que tinha com o Clube de Regatas do Flamengo, foi invadido. Qual é a sua opinião sobre, em primeiro lugar, o MST, a reforma agrária e, mais do que isso, as invasões que ocorrem nos centros como Rio de Janeiro, São Paulo, todas orquestradas no sentido de criar problemas para a cidadania? Ronaldo, o que eu vejo é o seguinte, durante muitos anos nós tivemos Casa Popular do BNH. Lá atrás, no governo da ditadura. Quando terminou o BNH, nós vivemos muitos anos sem construir casa absolutamente nenhuma. E aí o governo federal fez Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu diminuir esse percentual de pessoas que não tinham casa. Eu acho que foi um avanço. Então, a reforma agrária, eu sou favorável. Não em terra produtiva, não em invasão, como é que eles invadem a propriedade de determinados locais aí, eu cansei de ver na televisão, como você, fazendas que tinham pesquisa serem destruídas, num vandalismo terrível. E o que eu vi? Ali no Morro da Viúva, naquele prédio do Flamengo, que o Ike, que dá para gerar emprego, dá para ter um belíssimo hotel, a gente que vai ter Olimpíadas, e eu vi claramente, eu estava no dia da desocupação dali, passei porque eu estava caminhando, vi quando teve ocupação, isso é uma coisa que está mais do que clara. A prefeitura não quis nem fazer o cadastro, porque já conhecia aqueles invasores, já conhecia, então, e põe crianças para ter aquele apelo popular. Não pode, se não tivéssemos feito, governo federal, governo do estado, casas populares, aí sim, mas nós avançamos muito, não sei quantificar, mas o governo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem feito. Então, esse aparelhamento dessas invasões aí, eu sou completamente contra, e por isso a justiça está dando causa aos proprietários. Ali foi claramente, a gente tem experiência, a gente não tem só cabelo branco, que era uma coisa orquestrada, e aí nós precisamos revitalizar aquilo, não sei como é que está o contrato com o Flamengo, com o Eike Batista, mas dá um belo hotel ali, no local mais bonito do Rio de Janeiro, que vai gerar muito emprego para muita gente. É isso que nós buscamos. Luiz, toda a folha de pagamento é absolutamente onerada com uma série de impostos, taxas, contribuições de todas as naturezas. Na minha avaliação, isso gera desemprego ou, na melhor das hipóteses, não gera novos postos de trabalho. Você colocou muito claramente que você é defensor não de aumento de impostos, mas ao contrário. Muitas vezes você baixando o imposto, você traz empresas novas e você gera emprego. Verdade. Você acha que a desoneração da folha de pagamento melhoraria a condição de empregabilidade no país? Você acredita que a gente deva efetivamente seguir um outro modelo, diferente daquele modelo paternalista que a gente vem vendo sendo levado a efeito no Brasil? Eu acho que a desoneração vai facilitar, com certeza. A gente não pode abrir mão da nossa CLT, e o meu partido prega isso, mas a gente tem sistema de desonerar. Andei muito na campanha, a gente trabalhou muito, eu falei com os distribuidores do Estado, os empresários, e eu digo o seguinte, o empresariado sabe como é que começa o mês, devendo, porque são tantas a carga tributária que eles têm que, para ser empresário nesse país, eu trato as pessoas como heróis. Essa que é a grande verdade. Quando você
empresário vê o que tem na sua folha de pagamento, é uma coisa absurda. Eu acho que melhora sim, como eu dei o exemplo, e você lembrou muito bem que com a diminuição de impostos a gente aumenta a geração de emprego. Eu acredito que desonerando a folha, a gente vai melhorar com certeza a empregabilidade no Brasil. Luiz, o Brasil é um país leigo ou laico. Cada um tem a sua religião. Existem grupos bolsões majoritários religiosos, mais membros numa religião do que em outra. As pessoas são obrigadas a se respeitarem porque a lei exige esse tipo de coisa. Como é que você vê o ensino religioso obrigatório nas escolas? Eu não acho isso bom, não. Eu sou contra isso. Eu acho que isso não tem que estar na escola. Um país com a diversidade que a gente tem de religiões, é laico, a gente vai acabar conduzindo a uma religião. Qual é a religião majoritária aqui? Eu sou católico e não praticante. Eu acho que você tem muito ali a indução. Então tem determinadas religiões que vão perder. Então eu sou contra. Não tem que ter isso na escola, não. Eu aprendi lá na minha casa, a igreja. Se eu tive a formação, foi em função dos meus pais. Ali você entra na questão que um gosta de um lado e você acaba não ensinando nada e acaba daqui a pouco trazendo esse desencontro que a gente vê no mundo todo. Então eu sou completamente contra. Isso, na verdade, é coisa para ser resolvida dentro da casa de cada um. Com certeza. É uma questão familiar. Eu acho que é uma questão familiar. Eu tenho quase certeza que é. Ali a escola não é. A gente, às vezes, põe na lei algum segmento que quer agradar ali eleitoralmente e traz esses complicadores que não teve solução. A gente tem despesa com isso, que a gente tem contratação desse pessoal. Então, essa discussão não tem que estar na escola. Luiz, eu quero te agradecer a tua presença aqui entre nós no Menorá na TV, que foi brilhante. Você trouxe luz aqui, opiniões interessantíssimas sobre a vida nacional, sobre a tua função na Assembleia Legislativa, na comissão da qual você é presidente. E quero dizer a você que a casa aqui está sempre aberta. Se nós demos sorte a você na sua primeira eleição, que você volte sempre aqui, quando você quiser, que teremos alegria em continuar dando sorte a você e recebendo também a sorte que você traz aqui para nós. Câmeras e microfones de Menorá na TV à sua disposição para que você faça primeiramente as suas considerações finais e em seguida se despeça dos nossos telespectadores. Ronaldo, eu digo que é uma satisfação votar no Menorá na TV. Eu que sou assíduo, que acompanho o Menorá na TV, não estou jogando confete em você, você foi uma pessoa que eu conheci, vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, algumas pessoas não sabem, mas a grande maioria. E é um astral muito bom o seu programa, é um programa com com o seu conhecimento, com a sua cultura. Eu acho que é importante valorizar isso, porque a gente fica muito tranquilo do lado de cada câmera com você. Então, você que é uma pessoa que as pessoas têm que conhecer, que conhece o Parlamento Fluminense, a gente vê você acompanhando o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Eu digo que não é só votar no deputado Luiz Martins ou votar no deputado Jorge Pisciani, é quando tiver ali ter jornalistas que conheçam o nosso trabalho, que o nosso trabalho não é só no plenário da Assembleia Legislativa, a gente trabalha nas comissões para fomentar. Quero dizer que na legislatura passada eu fui o campeão de leis no estado do Rio de Janeiro, foram 37 leis, um deputado do primeiro mandato. Você ter 37 leis é muito difícil, eu fiz o meu trabalho legislativo, aumentei, Ronaldo, em 50% a minha votação, saí de 26 mil para 39 mil votos em todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, onde eu atuo. Então isso é uma satisfação. Quando a gente está aqui, a gente está prestando conta do nosso mandato. Eu acho que a sua audiência é grande e eu me sinto muito tranquilo em vir aqui encarar os nossos eleitores e discutir sobre tudo que você me conduziu e dizer que uma das leis nossas, que a gente que usa óculos, que vai ver 3D no cinema, que tem que estar lacrado aquele óculos, a lei é nossa. Está lacrada, é verdade. É a lei do deputado Luiz Martins. Então, dizer que é uma satisfação... Sem bactérias. Sem bactérias. Eu sou político, tenho orgulho de ser político, tenho orgulho, sou deputado que quis ser e trabalho para isso. Então, por isso que eu ando no meu estado
defendo as minhas convicções, defendo o que eu penso, que o meu partido me acompanha. Então eu estou muito satisfeito em retornar aqui e dizer a você que assiste Menor TV, o Ronaldo, que é uma pessoa que conhece profundamente o exercício dos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, que isso é importante para dar transparência ao Poder Legislativo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e também repetidamente em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você encontra aqui embaixo da telinha gravados para que você não se esqueça. Nos vemos lá.